Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Vinícius da Luz, eu sou um dos estudantes do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Campos Rolante. Mais especificamente, essa atividade que eu estou fazendo hoje ela é da cadeira de Segurança da Informação e tem como tema decifragem de textos utilizando análise de frequência da cifra de César. Dando uma contextualizada, a cifra de César ela é uma das cifras mais antigas que são conhecidas e uma das mais simples também. Ela recebeu o nome por causa do Júlio César, que era conhecido por cifrar os documentos dele com a cifra de César usando a chave 3, porém tem registros mais antigos ainda de outras pessoas utilizando essa cifra. Como é que ela funciona? Quando tu vai pegar um texto e vai definir uma chave para ele. Essa chave ela vai ter que ser entre 1 a 25 e cada uma das letras que compõem esse texto vão ser deslocadas para a direita o número dessa chave. Ou seja, se eu tiver a chave 1, todas as letras que estão nesse texto vão ir para a direita uma vez. Então, se eu tiver, por exemplo, a palavra banana, o B vai virar um C, o A vai virar um B e o N vai virar um O. Então, banana ficaria com a cifrada com a chave 1 ficaria Cebobob. E para decifrar, tu faz o mesmo processo, só que para a esquerda. Então, o C ia virar B de novo. Dá para entender. E quando tu chega num ponto, por exemplo, da letra Z, que ele acaba o alfabeto, tu só inicia ele de novo. Então, o Z cifrado com a chave 1 ia virar A. Essa cifra ela é muito simples de se utilizar e de se decifrar. Por isso, inclusive, que não é considerada uma cifra segura. Porque duas coisas, tu consegue quebrar por força bruta, são 25 casos só. 26 se tu contar o caso de ela não estar cifrada, mas. E ela é extremamente vulnerável à análise de frequência. Aqui, nesse trabalho que eu estou utilizando, é uma mais simples, que eu só analiso as letras mais comuns do português e uso isso para cifrar o texto mais rápido. Mas a análise de frequência pode inclusive ser utilizada para quando tu compara a frequência de cada letra, tu consegue descobrir até o idioma que possui a cifra de César. Mas, partindo para o código, eu fiz um programinha em Python que tu consegue rodar no Docker. No, vai estar disponível na descrição o link do GitHub para baixar. Ele é bem simples, tu só baixa o programa, roda o build e coloca para dar run no app que tu já vai conseguir usar. Mas como é que ele funciona? Eu tenho aqui no main, para esse trabalho eu estou utilizando que vão ser utilizados três textos para fazer a cifragem e decifragem. O texto 1 ele é o cenário 1 do livro Guarani e ele contém cerca de 7.000 caracteres. O texto 2 é o Primo Basílio, também pega só o capítulo 1, tem cerca de 40.000 caracteres. E o texto 3 é o capítulo 1 de Os Mais, e ele possui cerca de 50.000 caracteres. O, como é- os comandos principais que eu adicionei aqui para tu poder utilizar quando roda o programa. Tu vai ter partindo aqui para baixo. Pode, pode printar os textos aqui. Tu consegue utilizar o comparar, que tu vai selecionar o texto e a chave que tu quer cifrar, e daí tu vai conseguir ver o tempo que cada um dos métodos vai levar para cifrar. Para decifrar. Tu tem o gráfico que ele vai gerar tu vai selecionar um texto, ele vai gerar um gráfico com com o tempo que levou para cada uma das chaves de 0 a 26 nos dois métodos. E tu tem o comando cifrar, que tu vai selecionar um dos três textos, vai digitar a chave que tu quer e ele vai retornar o texto cifrado. Como é que eu utilizei? Eu tenho o arquivo César,
que é o que ele faz a conversão para... Ele faz a cifragem, ele pega a chave, o texto, e ele recebe a operação cifrar ou decifrar. Aqui no... Os comandos daqui ele faz... Tem um para minúsculo e outro para maiúsculo, que foi feito dessa maneira para tu conseguir manter o maiúsculo e minúsculo no texto, mas também poderia ter sido feito só de usar só um desses dois métodos aqui e colocar tudo para lowercase ou tudo para uppercase. Mas eu prefiro fazer dessa maneira nesse caso. E o principal aqui eu tenho dois métodos, o de força bruta e o de frequência. Como é que funciona o de força bruta? Tu envia o texto para ele e ele simplesmente vai tentar decifrar com as 26 chaves. Vai começar por 0, vai para 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 25. E quando ele for validado, ele vai retornar a chave que deu certo. Aí, caso não dê certo, vai retornar a validação falhou. Nesses casos aqui vai funcionar. Mas como é que funciona o validar texto? O validar texto ele está sendo utilizado tanto na bruta quanto na frequência. E eu peguei as 10 palavras mais comuns de adjetivo e substantivo para fazer a validação. Que ele vai procurar essas palavras no texto e se tiver pelo menos 3 delas em um texto, ele vai considerar como válido e vai retornar. Como é que eu fiz a análise de frequência? Para esse caso eu fiz uma mais simples. As 3 letras mais comuns no alfabeto português são o A, o E e o O, nessa ordem. O A compõe cerca de 14%, enquanto o E e o O são por volta de 10%. Como é que esse aqui está funcionando? Ele pega ele separa ele tira todos os espaços do texto e pega a letra que mais aparece. Daí ele vai pegar primeiro ele vai pegar essa letra, vai procurar a chave que tu precisaria utilizar para transformar o A nessa letra e vai tentar vai testar para ver se dá certo decifrar aquilo ali. Se retornar o válido como A, ele já encerra o programa ali. Se não, ele tenta fazer esse mesmo processo com a letra E. Se não, ele tenta isso com O. E se der errado, ele só retorna que a validação falhou. Mas eu acho que o mais interessante nesse caso seria mostrar funcionando. Então vem aqui no... Eu não coloquei o caminho que está instalado dessa vez. Deixa eu ver aqui. No meu caso, pode falar onde quiser, eu coloquei no documentos. GitHub. Tá. Depois que tu instalar o Docker, tu vai aqui, roda Docker Compose Build. Vai dar o tempo de buildar, eu já tinha feito antes, então vai ser um pouquinho mais rápido, mas ele não é um processo demorado, ele tem pouca coisa. Porque esse Docker não tem volume, não tem nenhuma imagem muito pesada. Então ele vai gerar bem rapidinho. Depois de rodar o build, você vai aqui Docker Compose Run App. E tá funcionando. Lembrando os comandos básicos. Sair e encerra. O comparar. Eu vou escolher um dos 3 textos ali. Pegar o texto 1, por exemplo. E eu vou digitar com a chave 25. E ele vai me retornar o tempo aqui. Nesse caso aqui, a análise por força bruta, ele quebrou o texto em 0.0113, isso dá 100 e... Perdão até pela demora, que em microsegundos é um pouquinho ruim de contar. Dá por volta de 1/100 de segundo, enquanto o texto de análise de frequência ele quebrou essa cifra em 1 milésimo de segundo,
aproximadamente. Então nesse caso é um ganho considerável. Isso seria o comparar. O outro que eu tinha comentado era o pegar o cifrar, pegar o texto 3 e mostrar que ele sem nada, né? 0. Tem aqui, nós falamos mais de Pedro Maia. Esse aqui é o capítulo 1 do livro Os Maias. E vamos cifrar ele com... Deixa eu até... Tá um pouquinho... Está um pouco mais fácil de ler aqui. Pegar o cifrar. Escolher o texto 1 de novo. Colocar a chave 5. Tu vai receber o texto cifrado. E o mais interessante, tem o gráfico. Que ele vai pegar o texto que tu selecionar e vai gerar na pasta que tu colocou ali, ele vai gerar um PNG comparar textos, que é onde vai estar o gráfico que ele criou ali. Só um momento. GitHub. Cifra César. Que não está aparecendo aí. Agora sim. Então. Primeiro no texto 1. O que dá pra notar comparando aqui? Até chegar na chave 2, o de força bruta é basicamente equivalente. Ele até fica um pouquinho mais rápido que o de frequência na chave 0 e na chave 1. Porém diferente, já que ele tem que ficar sempre executando um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Enquanto o de frequência faz sempre o mesmo código, o de frequência ele sempre se mantém na faixa de 1 milissegundo, enquanto o de força bruta da chave 0 ele passou de pouco menos de 1 milissegundo para 10 milissegundos. Tipo, o detalhe é que ele vai aumentando sempre. Ele não, enquanto a frequência ela é linear, ela fica estagnada. O de força bruta ele vai aumentando porque ele tem que sempre tentar a chave anterior até chegar no final. Isso aqui foi no texto 1, que ainda é o mais curtinho. Foi o texto 1 que eu utilizei. Mas igual, o texto 1 ele tem esse resultado mesmo ele só tendo cerca de 2.000 caracteres. Se tu pegar, por exemplo, o texto 2, que tem 40.000 caracteres, ele já aumentou ele já passou mais ou menos o mesmo tempo para chegar em 5 centésimos de segundo. É um aumento muito grande comparado com o anterior, já que o texto é maior. Enquanto isso, de frequência, ele se manteve na mesma faixa desde da chave 0 até a chave 25. Então, se tu tiver até a chave 1, o de força bruta ainda consegue alcançar um resultado semelhante. Mas ele nunca vai se equiparar ao de frequência quando o detalhe é o restante das chaves. O de frequência leva sempre o mesmo tempo para chegar no resultado desejado. E só falta 2, né? Gráfico T2, que eu não mostrei antes. Aqui. Ele gerou de novo? Ah, sim, gerou de novo. É só que ele é 40.000 caracteres, então o resultado foi parecido. Só 10.000 caracteres não mudou muito no final. Mas ele
assim como o outro, o de frequência ele manteve sempre na mesma faixa, enquanto o de força bruta ele subiu até 5 centésimos de segundo. Nessa situação ele ainda vai ter um resultado pequeno, né? Porque a amostra total ela é um espaço muito curto, são só 26 chaves, contando zero. Mas considerando que tu poderia utilizar, caso fosse tentar utilizar a mesma estratégia do Cifra de César, só que com outro sistema, tipo Unicode, algo assim, tu conseguiria alguns resultados ainda maiores, porque tu utilizaria até, em vez de ter esse espaço aí de 26, poderia usar milhares de caracteres, algo assim. Mas é isso. No, claro, no fim não dá tanta diferença por causa do tamanho. Mas o principal que dá pra tirar disso aqui é que a análise de frequência ela vai ter um resultado constante, enquanto a força bruta ela vai continuar aumentando mais e mais conforme o tamanho de o espaço de chaves disponíveis. Daí, só lembrando, eu vou colocar na descrição aí do vídeo o link pro GitHub, para quem quiser dar uma brincada ali ou quiser usar pra ter de base para fazer alguma coisa depois, pode adicionar mais coisa, criar um código melhor, eu vou deixar o GitHub aberto. Qualquer um que quiser fazer alterações pode fazer. E seria isso. Se alguém se interessar pode colocar algum comentário ali e eu vou responder.